Você já se perguntou até que ponto você realmente está seguro? No mundo de hoje, onde os perigos parecem estar à espreita em cada esquina, saber que você está sob uma vigilância constante pode ser tanto inquietante quanto reconfortante. E se eu te dissesse que essa vigilância não é apenas uma questão de segurança física, mas também espiritual? É sobre isso que ninguém te contou, a incrível verdade de que há uma força maior, um cuidado divino que te protege de maneiras que você jamais imaginou. Nesta jornada, vamos explorar como Deus, através de sua infinita sabedoria e poder, ergue cercas invisíveis ao seu redor, envia anjos para te guiar e usa sua palavra como um escudo. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a maneira como você enxerga a sua vida e sua segurança espiritual. Quer saber como? Então continue comigo, porque a verdade que você vai encontrar pode ser a resposta para aquelas perguntas que você nem sabia que tinha. Deus, em sua infinita sabedoria, está sempre atento, observando cada passo de seus filhos. Essa vigilância constante não é apenas uma supervisão, mas uma forma de amor e proteção que nos envolve a cada momento. Imagine um pai amoroso que, mesmo à distância, não tira os olhos de seus filhos, pronto para intervir quando necessário. Assim é a vigilância de Deus, que nos guia através dos desafios diários, mesmo quando não estamos conscientes disso. E é essa proteção divina que nos mantém seguros, tanto no plano físico quanto no espiritual. Quando enfrentamos situações difíceis, muitas vezes nos perguntamos como conseguimos sair ilesos. Pode ser que tenhamos evitado um acidente por poucos segundos, ou que uma decisão aparentemente banal tenha nos levado ao caminho certo. Essas são as maneiras sutis pelas quais Deus exerce sua vigilância sobre nós. É como se Ele estivesse sussurrando ao nosso coração, orientando-nos de maneira imperceptível, mas sempre eficaz. Esse cuidado divino é um lembrete constante de que não estamos sozinhos, e que, mesmo nas pequenas coisas, Deus está presente. A presença de Deus em nossas vidas se manifesta de maneiras que, muitas vezes, passam despercebidas. Por exemplo, ao decidir não seguir por um caminho específico ou ao sentir uma inquietação que nos leva a orar, estamos experimentando a proteção de Deus. Essa vigilância constante é um dos maiores presentes que podemos receber, pois nos assegura que, independentemente do que o mundo nos apresente, sempre teremos a orientação divina. E isso fortalece nossa fé, nos mantendo firmes mesmo diante dos maiores desafios. Essa vigilância divina também nos ensina a sermos vigilantes em nossa própria caminhada de fé. Deus nos dá o exemplo de como devemos estar atentos às armadilhas do pecado e às tentações que o mundo oferece. Assim como Ele cuida de nós, devemos cuidar de nossa relação com Ele, sendo vigilantes em nossas orações e na busca pela verdade contida na Palavra de Deus. Estar ciente da presença de Deus é um incentivo para que busquemos constantemente viver de acordo com Sua vontade. A proteção de Deus é como uma cerca que nos envolve, mantendo as influências malignas afastadas e nos guardando em segurança. Essa cerca espiritual é erguida através da nossa fé e do nosso compromisso com a oração. Imagine-se em um jardim, protegido por uma cerca robusta, que impede que qualquer ameaça entre. Assim é a proteção divina em nossas vidas, invisível aos olhos, mas palpável na nossa experiência diária. E é essa cerca que nos mantém no caminho certo, rumo ao reino de Deus. É importante lembrar que essa vigilância não é uma imposição, mas um ato de amor. Deus nos dá a liberdade de escolha, mas Ele nunca nos abandona. Mesmo quando nos desviamos, Ele está ali, pronto para nos acolher e nos guiar de volta ao caminho certo. Esse cuidado constante nos dá esperança, pois sabemos que, independentemente das circunstâncias, sempre podemos contar com a intervenção divina. E essa certeza nos enche de paz, pois confiamos na soberania de Deus sobre todas as coisas. Além disso, essa proteção divina é um incentivo para que sejamos também vigilantes com os outros. Assim como Deus cuida de nós, somos chamados a cuidar daqueles que nos rodeiam. A vigilância constante de Deus nos ensina a sermos atentos às necessidades dos nossos irmãos, a estendermos a mão quando necessário e a sermos instrumentos da sua paz no mundo. Afinal, somos todos parte do corpo de Cristo, e é nosso dever zelar uns pelos outros, assim como Deus zela por nós. Ao refletirmos sobre essa vigilância constante, somos convidados a renovar nosso compromisso com Deus e com nossa própria fé. Saber que Jesus Cristo está sempre ao nosso lado nos dá a coragem necessária para enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. E essa consciência nos prepara para reconhecer as intervenções divinas que, muitas vezes, se manifestam de maneira sutil, mas poderosa. É nesse contexto que abrimos o caminho para compreender como Deus, em sua infinita bondade, nos protege de maneiras inimagináveis.
As Escrituras Sagradas estão repletas de passagens que nos lembram do cuidado e da vigilância constante de Deus sobre suas criaturas. Entre essas passagens, o Salmo 121 se destaca como um poderoso testemunho da proteção divina. Este salmo nos transporta para uma jornada espiritual, onde o salmista declara com convicção que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. É uma lembrança de que Deus não apenas observa de longe, mas está ao nosso lado, como uma sombra que nunca nos abandona. Outro trecho impactante que reforça essa vigilância é encontrado em Mateus 10h30, onde Jesus Cristo nos assegura que até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Essa metáfora revela o nível de intimidade que Deus tem com cada um de nós. Ele conhece até os detalhes mais ínfimos de nossa existência, o que significa que sua proteção é igualmente detalhada e específica. Saber que somos tão preciosos aos olhos de Deus nos dá uma profunda sensação de segurança, pois Ele não se esquece de nada que nos diz respeito. Essas passagens não apenas fortalecem nossa confiança em Deus, mas também nos ensinam sobre a importância da fé. A Bíblia, em sua totalidade, é um testemunho da fidelidade de Deus, e ao meditar nessas Escrituras, somos lembrados de que nossa fé não é em vão. Por meio dessas palavras, Deus fala diretamente ao nosso coração, assegurando-nos de que Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, ao enfrentarmos os desafios do mundo, podemos nos apoiar na palavra de Deus como uma âncora que nos mantém firmes. Além de oferecer conforto, essas passagens servem como guias práticos para a vida diária. Quando nos encontramos em situações de dúvida ou medo, recitar essas Escrituras em nossas orações pode ser um poderoso ato de fé. Por exemplo, repetir o Salmo 121 durante momentos de ansiedade pode trazer uma paz imediata, lembrando-nos de que Deus é nosso guardião. Da mesma forma, Mateus 10h30 nos encoraja a confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele cuida de cada detalhe de nossa vida. As Escrituras também nos ensinam sobre a importância da vigilância espiritual. Assim como Deus vigia sobre nós, somos chamados a vigiar sobre nossas vidas e sobre os outros. As passagens bíblicas são como faróis que iluminam nosso caminho, ajudando-nos a discernir o que é certo e errado. Em um mundo repleto de tentações e pecados, essas palavras nos guiam de volta ao caminho da verdade e nos mantêm focados no reino de Deus. É fascinante como a Bíblia, mesmo escrita há milhares de anos, ainda ressoa com tanta relevância em nossa vida moderna. Isso se deve ao fato de que a palavra de Deus é viva e eficaz, aplicando-se a todas as eras e situações. Quando lemos as Escrituras, somos não apenas instruídos, mas também transformados. A cada leitura, a palavra de Deus trabalha em nosso coração, moldando-nos para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo, e essa transformação é uma evidência da vigilância contínua de Deus em nossa vida. Essas passagens poderosas também nos convidam a compartilhar essa verdade com os outros. Assim como somos fortalecidos pela palavra de Deus, temos a responsabilidade de levar essa mensagem de esperança e salvação ao mundo. Ao fazermos isso, contribuímos para a construção do reino de Deus, espalhando a paz e a verdade que encontramos nas Escrituras. Cada versículo que compartilhamos é uma semente plantada no coração de alguém, e Deus, em sua vigilância, faz essa semente crescer. Por fim, ao refletir sobre essas passagens, percebemos que elas são mais do que simples palavras, elas são promessas vivas de um Deus que nunca nos abandona. E é com essa certeza que nos preparamos para entender as formas extraordinárias como Deus intervém em nossas vidas. Cada passagem bíblica é um lembrete de que estamos sob a proteção divina, e essa consciência nos enche de confiança para enfrentar qualquer situação. Há momentos em nossas vidas em que algo inexplicável acontece, e só podemos atribuir esses eventos à mão invisível de Deus. Essas intervenções divinas são um testemunho poderoso de sua vigilância constante. Imagine tomar uma decisão crucial que muda completamente o rumo de sua vida para melhor, ou evitar um perigo iminente por uma questão de segundos. Não é coincidência, mas sim a presença ativa de Deus guiando nossos passos. Ele age em nosso favor, muitas vezes sem que percebamos, e é essa presença sutil que fortalece nossa fé. Essas intervenções são como sinais de que estamos sendo observados e protegidos por um Deus amoroso e atento. Quando olhamos para trás, podemos ver claramente como certos acontecimentos, que à primeira vista pareciam acasos, foram na verdade a mão de Deus trabalhando em nosso favor. Talvez tenha sido uma porta que se fechou, apenas para que outra, ainda melhor, se abrisse. Ou uma oportunidade inesperada que surgiu no momento exato. Essas experiências nos mostram que Deus não apenas vê o que acontece, mas também intervém para nos conduzir ao melhor caminho. As intervenções divinas também nos ensinam sobre a importância da oração e da confiança em Deus.
Quando nos colocamos em oração, estamos abrindo nossos corações para que Deus possa agir em nossas vidas. É como se estivéssemos dando a Ele permissão para intervir, para guiar nossas escolhas e proteger nossos caminhos. E quanto mais confiamos nele, mais percebemos suas intervenções. Às vezes, uma simples oração de entrega pode ser o catalisador para uma mudança significativa em nossa vida, demonstrando que a fé é a chave que abre as portas das intervenções divinas. Um exemplo prático de intervenção divina pode ser visto em histórias de pessoas que evitaram grandes tragédias graças a uma sensação inexplicável ou uma voz interior que as advertiu. Há relatos de pessoas que, ao sentir uma inquietação, decidiram mudar seus planos, apenas para descobrir mais tarde que, se tivessem seguido com seus planos originais, teriam se encontrado em grande perigo. Esse tipo de experiência nos lembra que Deus está sempre vigilante, pronto para intervir e nos proteger, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas. As intervenções divinas não se limitam apenas a situações de perigo, mas também a momentos de bênção e provisão. Quando estamos em necessidade, Deus pode mover circunstâncias de maneiras que nunca imaginaríamos, trazendo solução para problemas que pareciam insolúveis. Ele pode tocar o coração de outras pessoas para nos ajudar, ou abrir portas de oportunidades que pareciam impossíveis. Essas intervenções são um reflexo do amor de Deus, que não nos abandona e está sempre pronto para nos socorrer em tempos de dificuldade. Além disso, as intervenções divinas nos lembram de que Deus tem um plano para nossas vidas, um plano que é maior e melhor do que qualquer coisa que poderíamos imaginar. Quando entregamos nossas vidas nas mãos de Deus, estamos confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. E, mesmo quando não entendemos seus caminhos, podemos ter certeza de que Ele está trabalhando para o nosso bem. Essas intervenções, portanto, são uma confirmação de que estamos no caminho certo, seguindo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Outra lição valiosa que podemos aprender com as intervenções divinas é a necessidade de estarmos atentos e sensíveis à voz de Deus. Muitas vezes, Deus fala conosco de maneiras sutis, através de sentimentos, pensamentos ou até mesmo de outras pessoas. Estar em sintonia com o Espírito Santo nos permite reconhecer essas intervenções e agir de acordo com a vontade de Deus. É como estar sintonizado na frequência certa, onde podemos ouvir claramente as direções de Deus e seguir seus comandos com confiança. Finalmente, ao refletirmos sobre as intervenções divinas em nossas vidas, somos levados a um profundo sentimento de gratidão e humildade. Saber que o Criador do Universo se importa tanto conosco a ponto de intervir em nossa vida diária é algo que deve nos encher de admiração e reverência. E é com esse espírito que nos preparamos para explorar o papel dos anjos como guardiões, outra forma extraordinária pela qual Deus nos protege. Os anjos, muitas vezes representados como seres celestiais com asas, vão muito além das imagens que vemos em pinturas e filmes. Na realidade, eles são espíritos ministradores enviados por Deus com um propósito claro: proteger, guiar e assistir os crentes em suas jornadas de fé. Imagine, por um momento, que cada passo que você dá é acompanhado por um anjo, invisível aos olhos humanos, mas sempre presente. Esses guardiões celestiais são uma extensão do amor e cuidado de Deus, operando em nosso favor mesmo sem que percebamos. A Bíblia nos oferece vários exemplos do papel vital dos anjos na proteção dos servos de Deus. Um dos relatos mais impressionantes está no livro de Daniel, onde lemos sobre como Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e salvar Daniel na cova. Essa história não apenas ilustra o poder dos anjos, mas também a constante vigilância de Deus sobre aqueles que confiam nele. Assim como Daniel, podemos confiar que, em momentos de perigo, os anjos estão prontos para intervir, executando a vontade de Deus com precisão e força. Mas os anjos não estão apenas presentes em momentos de crise. Eles também guiam nossos passos, muitas vezes nos direcionando para caminhos que nem sabíamos que eram os melhores. Pense em uma vez em que você teve uma sensação inexplicável de que deveria seguir por uma rota diferente ou tomar uma decisão inesperada. Esse tipo de orientação pode ser a influência sutil de um anjo, guiando você conforme o plano divino. Esses guardiões trabalham em harmonia com o Espírito Santo, ajudando-nos a cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Além de nos protegerem, os anjos também atuam como mensageiros de Deus. Um exemplo marcante disso é o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, feito pelo anjo Gabriel a Maria. Aqui, vemos que os anjos têm um papel fundamental na comunicação das boas novas e na implementação dos planos divinos. Eles não agem por conta própria, mas sempre em obediência à palavra de Deus. Saber que temos esses seres poderosos ao nosso lado deve fortalecer nossa fé e nos encorajar a confiar ainda mais na proteção divina.
Um aspecto fascinante dos anjos é que eles são completamente dedicados ao serviço de Deus, sem buscar reconhecimento ou glória para si mesmos. Sua devoção é um exemplo para nós, que também somos chamados a servir a Deus com humildade e dedicação. Embora possamos nunca ver ou perceber a presença dos anjos, sua influência em nossas vidas é real e constante. Eles são como os bastidores de uma grande produção, onde a obra de Deus é realizada de maneira invisível, mas essencial. As Escrituras nos encorajam a lembrar que, assim como os anjos cuidam de nós, também devemos cuidar uns dos outros. Somos chamados a ser instrumentos da paz e do amor de Deus no mundo, ajudando nossos irmãos em momentos de necessidade. Podemos ver isso como uma extensão do trabalho dos anjos, onde cada ato de bondade e compaixão que realizamos é uma manifestação do cuidado divino. E ao fazer isso, participamos do grande plano de Deus para proteger e guiar seu povo. Outra lição importante que podemos aprender com os anjos é a importância da vigilância espiritual. Eles estão sempre atentos, prontos para agir ao comando de Deus. Da mesma forma, somos chamados a estar espiritualmente vigilantes, mantendo nossa fé forte e nossa vida alinhada com a vontade de Deus. A oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta ao reino de Deus e nos coloca em sintonia com a proteção que os anjos oferecem. Estar em constante oração nos ajuda a perceber a presença desses guardiões em nossa vida. Por fim, refletir sobre os anjos como guardiões nos leva a uma maior compreensão da extensão do cuidado de Deus por nós. Não estamos sozinhos, além de sua própria vigilância, Deus envia seus anjos para nos acompanhar em cada passo. E com essa consciência, estamos prontos para entender melhor como a proteção divina se manifesta em formas ainda mais profundas, como as cercas espirituais que nos guardam das influências malignas. A proteção divina é muitas vezes comparada a uma cerca, um muro invisível que nos rodeia e nos guarda das influências malignas que permeiam o mundo. Imagine estar cercado por uma barreira impenetrável que bloqueia todas as forças que tentam nos desviar do caminho de Deus. Essa cerca espiritual é construída pela nossa fé, pelas nossas orações, e pela nossa constante busca pela verdade na palavra de Deus. É como se, a cada ato de fé, estivéssemos fortalecendo essa barreira, tornando-a mais robusta e eficaz. Essas cercas espirituais nos protegem de maneiras que nem sempre percebemos. Por exemplo, podemos ser poupados de situações que poderiam nos levar ao pecado ou nos afastar de Deus. Às vezes, uma porta que se fecha, ou uma oportunidade que não se concretiza, pode ser parte dessa proteção divina. Deus, em sua sabedoria infinita, sabe o que é melhor para nós, e ao confiar em sua vontade, permitimos que Ele erga essas cercas em nossa vida. Cada oração sincera que fazemos é como um tijolo a mais nessa cerca, que nos mantém seguros em nossa caminhada com Deus. Além de nos proteger das influências externas, essas cercas espirituais também nos ajudam a manter o foco no reino de Deus. Vivemos em um mundo cheio de distrações, onde as tentações e os pecados são constantemente colocados diante de nós. Manter-se dentro dessas cercas significa estar comprometido com uma vida de santidade, evitando as armadilhas que o mundo oferece. É como um pastor que mantém suas ovelhas dentro do cercado, longe dos perigos que as espreitam do lado de fora. Assim, Deus nos guarda, nos mantendo próximos a Ele e afastados do mal. É importante lembrar que essas cercas não são barreiras que nos limitam, mas sim proteções que nos permitem viver livremente dentro dos planos de Deus. Quando estamos dentro da vontade de Deus, experimentamos verdadeira liberdade, pois sabemos que estamos seguros em sua proteção. É a liberdade que vem de saber que, independentemente dos desafios que enfrentamos, estamos guardados por aquele que é maior do que qualquer problema ou tentação. E essa liberdade nos dá a paz necessária para viver uma vida plena em Cristo. Outro aspecto fundamental dessas cercas de proteção é que elas nos ajudam a discernir o que é certo e errado. Ao estarmos cercados pela presença de Deus, nosso espírito se torna mais sensível às suas direções. Isso nos permite fazer escolhas que estão alinhadas com a vontade divina, evitando caminhos que nos levariam ao pecado ou à dor. Essa sensibilidade espiritual é um presente que recebemos quando nos mantemos dentro dessas cercas, fortalecidos pela oração e pela leitura constante da Bíblia. Essas cercas também têm um papel vital na nossa resistência contra as influências malignas. Vivemos em um mundo onde o pecado é muitas vezes glamorizado e onde as pressões sociais podem nos levar a comprometer nossos valores. No entanto, ao nos mantermos dentro das cercas espirituais, temos a força necessária para resistir a essas pressões. É como estar em uma fortaleza, onde as forças do mal não podem penetrar, porque estamos protegidos pela presença de Deus.
Essa proteção nos dá a confiança para viver de acordo com nossos princípios, mesmo quando o mundo ao nosso redor tenta nos empurrar na direção oposta. As cercas de proteção divina também nos ensinam sobre a importância da comunidade cristã. Assim como uma cerca pode ser mais forte quando várias estacas são unidas, nossa proteção espiritual é fortalecida quando estamos em comunhão com outros crentes. A igreja, como o corpo de Cristo, é um lugar onde essas cercas são reforçadas, onde podemos apoiar uns aos outros e compartilhar a responsabilidade de manter a fé viva. Estar cercado por irmãos e irmãs na fé é uma parte essencial da proteção que Deus nos oferece. Por fim, essas cercas nos preparam para enfrentar os desafios com confiança, sabendo que Deus está no controle. Elas nos lembram de que, mesmo nas situações mais difíceis, estamos cercados pelo amor e pela proteção de Deus. E é com essa certeza que nos movemos em direção à próxima compreensão da proteção divina, sempre conscientes de que, como seguidores de Cristo, estamos constantemente guardados pelas cercas espirituais que Ele ergue ao nosso redor. Agora que você descobriu essa verdade incrível sobre a vigilância e proteção divina, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Está na hora de colocar em prática tudo o que aprendeu, de fortalecer sua fé e confiar que, mesmo nas situações mais difíceis, você está cercado pelo amor e cuidado de Deus. Que tal começar a vigiar sua vida espiritual com mais atenção, buscando sempre estar em sintonia com a vontade de Deus? E lembre-se, não basta apenas saber, é preciso agir. Como você pode aplicar essa proteção divina no seu dia a dia? Quais passos concretos você vai tomar para manter essa cerca espiritual forte ao seu redor? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e fortalecendo sua fé. Juntos, vamos explorar ainda mais como viver uma vida vigiada e protegida sob os olhos de Deus.